Eu sempre soube que havia algo diferente em Letícia, minha nora. Desde o dia em que a conheci, senti um quê de mistério por trás de seu sorriso gentil e olhos amáveis. Era como se ela escondesse algo, um segredo que a mantinha distante, inacessível. Talvez fosse a segurança que ela emanava, tão diferente da doçura submissa que eu esperava de uma moça criada no interior. Ou quem sabe a naturalidade com que circulava pelos eventos da alta sociedade, sem se intimidar com os olhares de escrutínio das famílias tradicionais. A verdade é que aquela autoconfiança inabalável me tirava do sério, me fazia questionar se ela realmente amava meu filho ou se o havia seduzido com algum tipo de farsa elaborada. Sim, eu sei o que vocês devem estar pensando. Que sogra mais amarga. Mas acreditem, a culpa não era minha, ou pelo menos não inteiramente. Eu dediquei minha vida a construir um império para meu filho, a oferecer a ele um nome de respeito, um futuro brilhante. Abri mão dos meus sonhos, me sacrifiquei para que ele tivesse tudo o que eu nunca tive. E era meu dever, como sua mãe, protegê-lo de oportunistas, de mulheres interesseiras que só se aproximavam pelo dinheiro e status. E Letícia, com seu passado humilde e aquele jeito misterioso, se encaixava perfeitamente no perfil. Ela não tinha pedigree, fortuna ou qualquer tipo de influência social. O que ela tinha, além daquela beleza estonteante, era um poder de sedução inegável, que, a meu ver, havia enfeitiçado meu filho. Então, decidi que era hora de agir. Precisava mostrar a Letícia quem realmente mandava, fazê-la entender seu lugar nessa família, e nada como um jantar estratégico para colocar meus planos em ação. Escolhi o restaurante mais sofisticado da cidade, um lugar frequentado por empresários, políticos e socialites. O Le Grand Palais era sinônimo de luxo e exclusividade, o cenário perfeito para expor a verdadeira face da minha nora. Enviei o convite com um sorriso presunçoso, já imaginando a expressão de terror no rosto de Letícia. Mal podia esperar para vê-la tropeçar naquele ambiente elegante, humilhada por sua própria insignificância. Os dias que antecederam o jantar se arrastaram como uma eternidade. Eu me ocupava com os preparativos para a armadilha que estava armando para Letícia. Escolhi a dedo um vestido que gritava elegância e poder. Reservei a mesa mais bem localizada do restaurante, aquela que nos colocaria no centro das atenções. A cada detalhe planejado, a ansiedade borbulhava em meu peito, uma mistura intoxicante de expectativa e satisfação cruel. Meu filho, Felipe, parecia alheio aos meus planos. Ele idolatrava Letícia, enxergava nela uma pureza, uma bondade que eu me recusava a ver. Contava, com um brilho nos olhos, sobre os sonhos que eles compartilhavam, sobre a paixão que os unia. Ela é diferente, mãe, ele dizia, com a convicção dos que se deixam levar pelo coração. E a cada palavra de afeto, a cada sorriso dedicado à minha nora, a certeza de que eu precisava agir se fortalecia dentro de mim. Letícia, por sua vez, aceitou o convite com uma surpreendente naturalidade. Nenhum sinal de medo, nenhuma hesitação na voz. Adoraria jantar com a senhora, dona Estela, respondeu ela com aquele seu jeito polido e distante. Aquela atitude me inflamava, alimentava meus piores instintos. Como ela ousava se mostrar tão plácida, tão segura de si, diante da leoa ferida que eu me tornava a cada dia. A espera estava me consumindo. Eu precisava desmascará-la, revelar ao mundo a farsa que ela representava. E aquele jantar, cuidadosamente orquestrado por mim, seria o meu palco, o cenário perfeito para a minha vingança. Enquanto repassava mentalmente cada etapa do meu plano, uma pontada de culpa tentou se infiltrar em meus pensamentos. Seria eu injusta com Letícia? Estaria deixando o ciúme e a insegurança me cegarem? Afastei aqueles questionamentos com a mesma rapidez com que eles surgiam. Não, eu precisava proteger meu filho, mesmo que isso significasse destruir a felicidade dele. O Le Grand Palais abriria as portas para mim em poucas horas, e eu estaria lá, pronta para o confronto, vestida para matar, disposta a tudo para defender o que eu acreditava ser o melhor para o meu filho.
O dia do jantar finalmente chegou, carregado de uma tensão palpável. Passei a tarde inteira me preparando, cada gesto meticulosamente calculado para a encenação que eu havia planejado. Escolhi um vestido vermelho carmim, justo o suficiente para destacar minha silhueta ainda elegante, e um colar de pérolas que pertencera à minha avó, uma lembrança silenciosa da posição social que Letícia jamais alcançaria. Enquanto o cabeleireiro escovava meus cabelos, me olhei no espelho e vi refletida uma mulher à beira de um ataque de nervos. Meus olhos, geralmente tão vibrantes, estavam opacos, sombreados pela amargura que eu carregava no coração. O que eu estava fazendo comigo mesma? Que tipo de mãe trama contra a felicidade do próprio filho? A culpa, como uma erva daninha, ameaçava sufocar a certeza que me trouxera até ali, mas eu a arranquei com a fúria silenciosa de uma leoa protegendo seu território. Letícia era a intrusa e eu a expulsaria de nossas vidas, custe o que custasse. Cheguei ao Le Grand Palais com antecedência, ansiosa para observar cada detalhe, certificar-me de que tudo estava perfeito para o meu grande show. O maître, um homem baixo e esguio com um bigode meticulosamente aparado, me conduziu por entre as mesas ocupadas por casais murmurando palavras de amor e famílias celebrando a união. O ar vibrava com o tilintar de talheres de prata e o aroma inebriante de especiarias e vinhos caros. Escolhi a mesa que havia reservado, um ponto estratégico com vista privilegiada para a entrada do restaurante. Ali, como uma rainha em seu trono, aguardei a chegada da minha presa. Os minutos se arrastavam com a lentidão exasperante de uma lesma agonizante. Observei casais entrarem de mãos dadas, grupos de amigos rindo enquanto escolhiam seus lugares, até que, finalmente, a figura de Letícia surgiu na porta do restaurante. Meu coração deu um salto no peito. Lá estava ela, atravessando o salão com a graça de uma gazela, alheia ao veneno que a aguardava. Letícia usava um vestido azul marinho que contrastava com sua pele clara e realçava os cabelos castanhos presos em um coque elegante, deixando à mostra o pescoço longo e delicado. Seus lábios, pintados em um tom coral discreto, se curvavam em um sorriso contido, enquanto seus olhos, da cor do mel sob a luz tênue do restaurante, pareciam absorver cada detalhe do ambiente. Para meu desgosto, ela estava impecável. Não havia um fio de cabelo fora do lugar, nenhum sinal de nervosismo em sua postura. A cada passo firme que a aproximava da minha mesa, a certeza que eu tinha de desmascará-la se transformava em uma pontada de insegurança. Seria possível que eu estivesse enganada a seu respeito? Afastei aqueles pensamentos com um gesto brusco. Não, eu a conhecia seu tipo. Letícia era uma atriz talentosa, disso eu não tinha dúvidas, mas eu seria capaz de enxergar através da máscara que ela usava, desvendar seus segredos e expô-los à luz da verdade. Enquanto ela se aproximava, notei que carregava consigo um pequeno embrulho envolto em papel pardo e amarrado com um barbante rústico. Aquela simplicidade deslocada no ambiente sofisticado do Le Grand Palais me causou repulsa. Seria um presente para mim? Um gesto patético para tentar me comover? Um sorriso irônico carregado de desprezo tomou conta dos meus lábios. Letícia parou diante da minha mesa e, com um aceno de cabeça, cumprimentou-me. Boa noite, Dona Estela. Que bom que a senhora pôde vir. Boa noite, Letícia. Sente-se, respondi com um aceno de cabeça, controlando o ímpeto de apontar para o pacote embrulhado com desdém. Ela se acomodou na cadeira com uma postura impecável, mas seus dedos brincavam nervosamente com o barbante que envolvia o misterioso presente. Era a minha chance. Vejo que trouxe um presente, comentei, meu tom deliberadamente gélido. Só espero que não seja algo muito extravagante. Sabe como é, Letícia? A simplicidade combina mais com você. Um leve rubor coloriu as faces de Letícia, mas ela não desviou o olhar. Na verdade, Dona Estela, respondeu ela, sua voz calma e firme, trouxe algo que me lembrou a senhora,
algo que representa tradição e história. Enquanto ela falava, meus olhos percorreram o salão, buscando a aprovação dos outros clientes. Era como se eu estivesse em um palco, representando para uma plateia ávida por um escândalo. Que interessante, respondi, meu sorriso gélido como o metal da faca que eu segurava. Imagino que deva ser algo rústico, como o lugar de onde você veio. Letícia respirou fundo, seus olhos fixos nos meus. Por um instante pensei ter vislumbrado um traço de mágoa em seu olhar, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ela então colocou o embrulho sobre a mesa e, com um movimento rápido, desfez o laço que o prendia. O papel pardo se abriu, revelando uma caixa de madeira escura ornamentada com detalhes em prata. Trouxe para a senhora um presente da minha família, disse Letícia, sua voz serena contrastando com a tempestade que se formava dentro de mim. É uma caixa de charutos cubanos, feita à mão pelo meu avô. Ele os cultivava em sua fazenda, sabe? Uma tradição que ele herdou de seus ancestrais. Meus dedos se fecharam com força em torno do guardanapo de linho. Charutos cubanos? Fazenda? Ancestrais? O que aquela menina estava pretendendo? Letícia abriu a caixa, revelando fileiras impecáveis de charutos de aroma intenso e envolvente. E então, com um sorriso sereno que me gelou a alma, ela pronunciou as palavras que transformariam aquela noite em um pesadelo. Espero que aprecie o presente, Dona Estela. Afinal, ele vem da fazenda da minha família, que por acaso é a principal fornecedora de tabaco para o restaurante do seu marido. Um silêncio atordoante se abateu sobre a mesa. O tilintar dos talheres, o burburinho das conversas, a música suave que antes preenchia o ambiente, tudo parecia ter se desvanecido em um piscar de olhos. Eu encarava a caixa de charutos como se ela abrigasse em seu interior algum tipo de artefato mágico capaz de me destruir. E, de certa forma, abrigava. Aquele presente, oferecido com tanta simplicidade por Letícia, desferia um golpe fatal em todas as minhas convicções, em todas as minhas certezas. Aquele restaurante do seu marido, mencionado com tanta naturalidade por Letícia, pertencia a mim. Era eu quem administrava cada detalhe, da escolha do cardápio à seleção dos fornecedores, enquanto meu marido se ocupava de seus negócios e investimentos. E ali estava eu, sendo informada pela minha nora, a quem eu considerava uma pobretona oportunista, que a fortuna da minha família, o império que eu tanto me orgulhava de ter ajudado a construir, dependia da plantação de tabaco de seus ancestrais. O rubor que antes tingia as faces de Letícia agora incendiava as minhas. Sentia o sangue pulsar em meus ouvidos, o suor frio escorrer pelas minhas costas. Tentei articular alguma palavra, formular uma frase que pudesse me tirar daquela situação humilhante, mas a voz parecia ter morrido em minha garganta. Letícia, com a mesma postura serena e controlada de antes, fechou a caixa de charutos e a empurrou delicadamente em minha direção. Meu avô ficaria honrado em saber que a senhora apreciou o presente, disse ela, seu olhar fixo no meu, carregado de uma compaixão que me corroía por dentro. Ele sempre me ensinou a valorizar a história da nossa família, a importância de conhecer nossas raízes. E então, sem dizer mais nada, Letícia se levantou da mesa e, com um aceno de cabeça em minha direção, se afastou em direção à saída do restaurante, deixando-me ali, paralisada em meu trono de arrogância e preconceito, face a face com a mulher que eu tanto subestimei. As pernas bambeavam enquanto eu me levantava, sentindo o peso dos olhares curiosos sobre mim. Ou seriam olhares de escárnio, de pena? A máscara de superioridade que eu havia construído com tanto cuidado se estilhaçara no chão, revelando a mulher frágil e insegura que sempre fui. Caminhei em direção à saída do restaurante, como um náufrago em busca de um barco salva-vidas, desejando apenas escapar daquela humilhação pública, da constatação cruel de que a pessoa que eu tanto desprezara era infinitamente superior a mim em caráter e nobreza. Ao passar pela recepção, vi Felipe conversando com o maître. Ele me viu e se aproximou.
um sorriso preocupado no rosto. Mãe, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? As palavras se aglomeravam em minha garganta, sufocando qualquer tentativa de resposta. Balancei a cabeça em negativa, incapaz de encarar os olhos do meu filho, com medo de que ele enxergasse a verdade em meu rosto. A vergonha, o arrependimento, a dor lancinante da culpa. Letícia já foi? Perguntou Felipe, sua voz carregada de uma preocupação que me dilacerava por dentro. Passei a noite em claro, repassando cada detalhe do jantar, cada palavra, cada gesto, e a cada lembrança, a vergonha e o arrependimento me corroíam um pouco mais por dentro. Como pude ser tão cruel com Letícia, tão cega a ponto de não perceber a mulher incrível que ela era? A resposta era dolorosamente clara. O preconceito e a arrogância haviam me transformado em um ser mesquinho, incapaz de enxergar além das aparências, das etiquetas sociais que eu tanto prezava. Eu havia me tornado a pessoa que mais desprezava. Uma mulher vazia, apegada a bens materiais e títulos que, diante da dignidade de Letícia, se revelavam insignificantes. E agora, diante da minha própria ruína, eu me perguntava: seria tarde demais para reconstruir os laços que eu havia rompido? Para pedir perdão pelo mal que causei? A aurora chegou como um alento, trazendo consigo a promessa de um novo recomeço. Levantei-me da cama decidida a mudar, a lutar por uma redenção que eu sabia não seria fácil. Precisava reconquistar a confiança de Letícia, mostrar a ela que por trás da máscara de arrogância existia um coração capaz de amar e acolher. Meu primeiro passo foi procurar Felipe. Encontrei-o na sala de jantar, tomando café e lendo o jornal, a testa franzida em uma expressão preocupada. Ele sabia, claro que sabia. Letícia devia ter lhe contado sobre o nosso encontro desastroso, sobre a minha humilhação pública. Felipe, chamei, minha voz hesitante, ainda insegura sobre como abordar o assunto. Ele ergueu os olhos do jornal e, por um instante, pensei ter visto um traço de censura em seu olhar. Mas então ele sorriu, um sorriso triste, carregado de resignação. Mãe, precisamos conversar, disse ele, sua voz calma, mas firme. Letícia me contou sobre o jantar, sobre o que aconteceu. As palavras que eu tanto temia agora pairavam no ar, incisivas como lâminas. Respirei fundo, preparando-me para o julgamento, para a decepção que eu sabia que encontraria nos olhos do meu filho. Mas, para minha surpresa, Felipe não me recriminou, não me condenou. Em vez disso, ele segurou minhas mãos e, com um olhar sereno, me disse: Mãe, eu sei que a senhora gosta de fazer as coisas do seu jeito, que nem sempre é fácil lidar com as suas expectativas. Mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Letícia não é uma ameaça. Ela é a mulher que eu amo, a mulher com quem eu quero construir uma família. Suas palavras, ditas com tanta sinceridade, penetraram meu coração como um bálsamo. Pela primeira vez, eu enxergava a situação com clareza. Não se tratava de mim, das minhas inseguranças, do meu orgulho ferido. Tratava-se de amor, de família, de construir um futuro juntos, independente das diferenças sociais, das origens humildes, dos preconceitos enraizados. Felipe, me perdoe, implorei, as lágrimas brotando em meus olhos. Eu fui uma tola, me deixei levar por falsas impressões. Letícia é uma mulher incrível e eu fui injusta com ela, com você, com a nossa família. As palavras de Felipe, carregadas de decepção e tristeza, me atingiram em cheio. Ele estava certo. Eu havia errado, e errado feio. Mas como admitir isso? Como engolir meu orgulho, minhas convicções tão firmemente arraigadas, e pedir perdão a Letícia? A verdade é que, apesar do meu arrependimento, uma parte de mim ainda se recusava a ceder. Aquele orgulho ferido, aquele medo irracional de perder meu lugar na família, me mantinham presa a um ciclo de amargura e ressentimento. Eu preciso de um tempo, Felipe, murmurei, evitando seu olhar. Preciso pensar, colocar as ideias no lugar. Ele suspirou, e eu soube que o havia decepcionado mais uma vez.
Mas eu não podia, não naquele momento, fingir uma mudança que ainda não sentia em meu coração. Os dias que se seguiram foram um suplício. Felipe se afastou, mantendo uma distância educada, mas fria. Eu tentava ligar para Letícia, mas ela não atendia minhas ligações. Mandava mensagens, mas não recebia resposta. Eu estava sendo ignorada, anulada. E a culpa, antes uma fagulha distante, agora me consumia como um incêndio incontrolável. Tentei me convencer de que estava certa, de que Letícia era uma interesseira que havia manipulado meu filho. Mas as lembranças daquele jantar, a dignidade no olhar de Letícia, a forma como ela me enfrentou sem se rebaixar ao meu nível, me assombravam dia e noite. Enquanto isso, a vida seguia. Felipe e Letícia se casaram em uma cerimônia simples, sem a minha presença. As fotos do casamento, publicadas em uma revista de sociedade, me mostravam o sorriso radiante do meu filho ao lado de Letícia, que irradiava felicidade em um vestido branco elegante. E eu, a matriarca que sempre sonhou em organizar cada detalhe do casamento do meu único filho, me vi excluída do momento mais importante de sua vida. Os anos se passaram, e o vazio que eu sentia só aumentava. Felipe e Letícia tiveram 2 filhos lindos, que eu só conhecia por fotos. Meus netos, carregando o sangue do meu sangue, cresciam longe de mim, sem saber da minha existência. Tornei-me uma presença espectral na minha própria família, condenada a assistir de longe à felicidade que jamais poderia ter. O preço do meu orgulho, da minha incapacidade de amar e aceitar Letícia, foi a solidão, o arrependimento tardio e a certeza de que, às vezes, a vingança mais cruel vem na forma do perdão que nunca conseguimos alcançar.